sou Ana Paula Leite, do canal Elas Só Pensam Naquilo. Um lugar onde a gente olha para nossa sexualidade de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa e profunda. Não é nada lá longe, não. É tudo bem perto da gente, olhando bem pra gente conseguir integrar a nossa sexualidade em todas as nossas áreas da vida. E hoje eu convidei o Thiago, não é o Thiago Leal, é um outro Thiago. Ele é um estudioso ele é um estudioso da Simone de Beauvoir, que ela, na história, ela traz um contexto muito, muito importante para nós mulheres. Então, assim, a presença dela, a vida dela, os livros dela vieram de uma forma com um pilar muito forte. Ela veio com a missão de vida muito, muito forte pra gente ser o que a gente é hoje, nós mulheres. Thiago, vou te chamar então, tá bom? Então eu vou convidar o Thiago, ele vai explicar muita coisa aqui pra gente sobre a Simone. E vocês fiquem à vontade para perguntar, pra gente trocar tudo isso com ele, aprender um pouquinho, porque é pilar para entendimento da nossa figura de mulher, do que a gente vive hoje, tudo que a gente viveu até hoje. Vou convidar ele aqui. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu e o Thiago, a gente sempre bate altas ideias, troca altas ideias, bate altos papos, assim. E ele entende muito essa nossa luta da mulher, essa nossa postura, o quanto a gente ainda tem que usar uma força masculina para conseguir viver a nossa vida mais em harmonia, né, Thiago? Então, assim, eu quero te agradecer, querido, por você ter aceitado o meu convite. E se apresente um pouquinho pra gente, meu especialista em Simone de Beauvoir. Ah, bom, eu que agradeço pelo convite. Vocês estão me escutando bem? Sim, eu tô. Eu que agradeço pelo convite. Na verdade, eu faço estudos, né, sobre a Simone de Beauvoir. Ah, Meu nome é Thiago, eu tenho 25 anos, eu sou enfermeiro. Sou pós-graduando em gestão hospitalar e sistemas de saúde. E eu faço uma segunda graduação atualmente, que é em letras, língua e literatura inglesa. E eu comecei a fazer o estudo da Simone de Beauvoir no PIMEP, que é um programa que tem aqui no estado de Goiás, que se chama Programa Interdisciplinar das Mulheres, Pesquisa e Estudo, em que nós debatemos questões de gênero, violência contra a mulher, e a Simone de Beauvoir é um dos pilares aí para a questão de gênero. Embora ela nunca tenha conceituado o que é gênero, ela não tenha conceituado o que é sexualidade, é a obra dela, O Segundo Sexo, que dá origem ao discurso sobre essa questão na sociedade. Ah, ok. Então vamos lá, deixa eu ver se ela nasceu quando, Thiago? Quando foi que ela nasceu? Ela nasceu A a Simone de Beauvoir, ela nasceu em Paris, na França, no ano de 1908. Quem foi Simone de Beauvoir, né? Inicialmente, ela foi uma filósofa, uma pensadora, uma escritora, uma ensaísta, uma teórica e uma professora francesa que nasceu na França no ano de 1908. A mãe da Simone de Beauvoir pertencia à alta burguesia francesa. E o pai era advogado, tinha descendência da aristocracia francesa. Só que durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu do ano de 1914 até o ano de 1918, a família ficou descapitalizada. Então, eles que tinham uma condição financeira solidificada até aquele momento, tiveram que se mudar para uma casa menor, num bairro de classe média baixa na França, nesse caso em Paris. E o pai da Simone sempre
estará preocupado quanto ao futuro de suas filhas, porque além da Simone, ele também terá outra filha. Porque naquele período, para a mulher casar, ela precisava pagar um dote. Então, como que essas duas garotas iriam casar se a família não possuía condições financeiras de pagar esse dote? Então, ele decidiu que as duas garotas, as suas duas filhas, deveriam estudar. Então, a Simone ela começa a estudar logo na infância, o que para a época não era comum. Já era permitido a entrada de mulheres na universidade, mas de forma bem limitada. Era comum ter turmas em que continha 60 homens e uma única mulher, mas o comum mesmo era as turmas serem completamente formadas por homens. Então, logo cedo, ela começa a estudar, ela estuda em escolas e em liceus católicos, onde ela tem acesso à matemática, à física, à literatura, e onde ela aprende também a falar várias línguas. Logo depois de terminar o colegial, ela consegue ser aprovada no curso de filosofia na Universidade de Sorbonne. E é na Universidade de Sorbonne que ela começa a ter contato com vários intelectuais, que são homens, em sua maioria, naquele momento. E também é onde ela conhece o Jean-Paul Sartre, que é considerado o grande nome do existencialismo. Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, eles irão viver um romance, os dois terão uma relação que irá durar a vida inteira. E a relação dos dois não irá se basear apenas na questão sexual, é mais um encontro de mentes, é mais um encontro intelectual. Então a Simone ela irá influenciar a obra do Sartre e o Sartre irá influenciar a obra da Simone. Embora os dois nunca tenham casado, nunca venham a casar, eles irão permanecer juntos durante toda a vida. O relacionamento dos dois fugia do padrão para a época. Eles possuíam um relacionamento que hoje é considerado poliamoroso. Então, ambos tinham amantes. A Simone de Beauvoir, ela se relacionava tanto com homens como com mulheres. E ela até chegou em um determinado momento a ser pedida em casamento pelo Sartre. Mas, como a família dela não possuía a condição de pagar o dote, e naquela época o casamento significava que a mulher que tinha conquistado já um pouco de autonomia voltaria a ser subjugada ao homem, nunca que ela iria se casar. Então, para ela, o ideal era que os dois continuassem juntos, mas morando em casas separadas, que os dois nunca chegaram a morar juntos, e foi isso que aconteceu até o fim de suas vidas. O Sartre morreu primeiro e a Simone morreu logo depois. Ela morreu em 1986, vítima de uma pneumonia. E a obra dela, O Segundo Sexo, que é o que nós iremos abordar, iremos falar aqui hoje, ele é amplamente importante para o pensamento feminista e para as lutas das mulheres. Ele vai dar início a discussões, como eu falei anteriormente, sobre a sexualidade, sobre identidades sexuais e também sobre os papéis que eram desempenhados pelas mulheres até aquele determinado momento socialmente. Ai, que legal, Thiago. Na verdade, o pouco que eu sei, o pouco que eu estudei dela, olha que cabeça, até hoje, que mulher tem uma cabeça dessa de falar assim, não, olha, vamos namorar, vamos continuar junto, você aí, eu aqui. Então, assim, eu acho que para a época, que mentalidade, né? Que nível de consciência de uma mulher dessa. E vamos começar falando do Segundo Sexo. A primeira pergunta, por que esse nome desse livro? Está dizendo que ele adora o Sartre e o existencialismo. Hã? Também. O Thiago está dizendo que ele adora o Sartre e o existencialismo. Ele é.
O Thiago é cabeção. É mal de Thiago, é? Vocês dois, assim? Vamos lá, Thiago, responde pra gente aí, querido. Por que esse nome do livro dela, O Segundo Sexo? Então, primeiro, para entender por que ela decidiu utilizar esse nome, é importante entender o contexto sócio-histórico em que foi escrita a obra. O Segundo Sexo ele foi publicado no ano de 1949, 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra, ela teve fim em 1945. Então, o livro provavelmente foi escrito de 1945 até 1949. Durante a guerra, cerca de 600 mil franceses e francesas morreram. E a França, ela estava passando também por um período muito importante que perpetua até os dias de hoje, que é a crise habitacional. Até a década de 40, as pessoas se viam obrigadas, aliás, até os dias de hoje, isso é muito comum na Europa, as pessoas elas começavam a dividir, em decorrência de uma crise habitacional, casas. Então é comum hoje na Europa, e naquela época era mais comum ainda, várias pessoas morarem numa mesma casa. Então, quando você vai fazer a locação de um apartamento, de uma casa na Europa, você faz a locação de determinados cômodos. Você não faz a locação de uma casa inteira. A não ser que você tenha condição financeira para isso, porque o aluguel é muito caro. Se você pertence ali a uma classe baixa, se você é um estudante, você vai dividir um cômodo com outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque em decorrência disso, lá na França começou a queda da taxa de natalidade. Ou seja, no século XIX, quando começou essa crise habitacional, também começou a cair a taxa de natalidade. Porque os franceses, eles não queriam ter filhos, porque ter filhos significaria que era mais um ser humano para dividir aquele pequeno espaço que eles já dividiam com outras pessoas. Além de que o país vinha se recuperando vinha se recuperando de 2 guerras mundiais. Entendi. Então as pessoas estavam em situações de miséria. Então não era benéfico ter filhos naquele período. Mas o governo, após a Segunda Guerra Mundial, ele irá entender que se a taxa de natalidade voltar a crescer, se crianças começarem a nascer, isso irá significar que futuramente o país terá mais mão de obra e, consequentemente, a economia voltaria a crescer, porque o país ele tinha sido destruído não só estruturalmente, como economicamente. Então, era importante que o país tivesse mão de obra para que a economia voltasse a crescer. Então, ele irá criar um ideal de felicidade para as mulheres. Isso é muito louco, até parece filme de distopia, até parece uma distopia, mas o governo, junto com a... Ideal, Oi? tá? Sim. O governo, junto com a iniciativa privada, cria um ideal de felicidade para a mulher, para as mulheres, e investe em propagandas pesadas para que esse ideal seja difundido. Então, esse ideal de felicidade vai ser difundido em outdoors, em rádios, em revistas, em jornais. Em que consistia esse ideal de felicidade? Que para a mulher ser feliz, precisaria casar, ela precisaria ser mãe, quanto mais filhos ela tivesse, melhor, e ela precisaria ser dona de casa. Ela precisaria se dedicar apenas ao serviço doméstico, ao cuidado e educação dos filhos e ao cuidado dos maridos. E quem definiu essa felicidade aí na época mesmo? Quem foi que definiu essa felicidade aí?
Foi, Quem foi que definiu que era isso a felicidade da mulher? Foi uma mulher que definiu isso? foi um homem, obviamente. E, Rico demais. Ah, então, amiga, amiga, eu fico irritada. Desculpa, mas porque me. não, tudo bem. É loucura, parece que você está lendo uma distopia, mas isso realmente aconteceu no período pós-Segunda Guerra Mundial. E nisso a Simone tá vivendo tudo isso na pele, certo? Sim, ela está vivendo tudo isso, ela e todas as mulheres. Aham. Mas, e é importante ressaltar que durante as duas guerras, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, as mulheres, elas foram para o campo de batalha, e as mulheres que não foram para o campo de batalha, elas começaram a assumir posições sociais que tradicionalmente pertenciam aos homens. Então, as mulheres, elas foram convocadas a saírem dos seus lares durante a guerra para assumir postos que tradicionalmente pertenciam aos homens. Então, a mulher, durante a guerra, né, ela já tinha sentido um gostinho ali de liberdade. Então, ela não queria voltar para os seus lares, porque voltar para o seu lar, naquela época, significava voltar para a situação de oprimida e de subjugada. Então, a mulher já tinha começado, através do movimento feminista, a conquistar direitos que os homens já possuíam. Então, no ano de 1944, quando estava finalizando a Segunda Guerra Mundial, as mulheres na França, depois de mais de 60 anos de luta, elas conseguiram o direito ao voto, o direito ao voto feminino. E 2 anos depois, no ano de 1946, as mulheres elas conseguiram que fosse promulgado uma Constituição que garantia direitos iguais para homens e mulheres. Só que isso não funcionava na prática, isso só funcionava na teoria. As portas do mercado de trabalho ainda estavam fechadas para as mulheres. Elas ainda, as únicas alternativas que ainda restava para a mulher era ou o casamento ou a vida religiosa. Então é nesse contexto que a Simone de Beauvoir ela escreve o segundo sexo. E por que esse nome, o segundo sexo? A autora ela irá dizer que em um determinado momento histórico o homem se colocou como sendo o primeiro sexo e para reforçar essa ideia de que o homem é o ser supremo, que é o ser superior, ele fez uso das instituições, instituições como a igreja e o judiciário. E a mulher foi colocada como sendo o outro. Então, esse outro, que até então não tem denominação, ela irá chamar de um segundo sexo, porque se naquela sociedade o homem é o primeiro sexo, a mulher é o segundo sexo. O homem é o opressor, a mulher é a oprimida. O homem subjuga e a mulher é subjugada. Entendi. Entendi, Thiago. Tá. Isso em 1940. Quando é que o livro é lançado? Em 1949. É 1949 que é lançado, né? Ok. Isso. É... Quando. Posso falar? Quando o livro é lançado em 1949, a Simone ela já tem certa fama ali na França. Porque o existencialismo está na moda e tem como grande expoente o Sartre. Ela é companheira do Sartre. Então, eles são os queridinhos da França. Embora o casal fuja do padrão da época, eles são considerados um casal de amor livre, de um amor sem amarras. Mas no momento em que a Simone ela publica o Segundo Sexo, no ano de 1949, ela começa a ser hostilizada, ela começa a ser atacada pelos homens da sociedade francesa. E homens de diferentes
classes sociais, homens de diferentes posicionamentos políticos. O livro foi um sucesso de venda, porque ela já fazia algumas publicações antes de lançar os dois volumes, ela já fazia prévias publicações em uma revista que eles tinham chamado Tempos Modernos. Então, quando ela lançou o livro, já tinha uma expectativa a respeito do livro. Então, foi um sucesso de venda logo de início, mas foi um fracasso quanto à recepção, principalmente por parte dos homens, que começaram a atacá-la. E muitos, inclusive homens que se diziam de esquerda, que defendiam igualdade de classe, que tinham discurso de serem desconstruídos, discurso de igualdade entre o homem e a mulher, irão difundir o boato pela sociedade parisiense que a Simone não tinha escrito o Segundo Sexo, porque pelo fato dela ser mulher, ela não tinha capacidade para isso. Entendi. Mas até hoje, que eu te falo, não é diferente, não. A mulher, para conseguir seu espaço, eu não sei quem tá aqui, mas é muito comum a mulher ouvir assim: não, não, você não entendeu, você não tá entendendo o que eu disse, você não tá entendendo o que eu disse. Deixa eu te explicar, tipo, ô sua burra, vem cá, sabe? Então, assim, até ainda vive muitas coisas. Eu queria que você trouxesse, Thiago, um pouquinho, assim, do livro mesmo, sabe? Alguns aspectos que você acha que é muito importante, que vai nos ajudar a nos entender mais hoje em dia, em pleno século XXI, 2020, Brasil. Mais especificamente, quem está aqui Brasil, entende? A mulher brasileira nesse contexto todo, você pudesse fazer um paralelo e trazer um pouquinho dessa história, o que ela traz dentro para a gente poder fazer esse paralelo com a nossa atualidade. Trazendo, só vou abrir um parêntese aqui quanto a essa frase que você falou. Ela cita uma frase semelhante a essa no livro, né, que em determinadas discussões em que ela se colocava o seu posicionamento, principalmente na universidade de filosofia, ela era atacada. Os homens diziam para ela: mas você fala isso porque você é mulher. E ela retrucava: não, eu falo isso porque é a verdade. Então, ela irá dizer que ninguém nasce pensando com os órgãos genitais. A mulher, tanto a mulher como o homem, pensa com o cérebro, não pensa com o órgão genital. Não é porque ela tem um órgão genital diferente do homem que ela pensa diferente. Ela está trazendo aquela afirmação porque é a verdade. Mas eles não permitiam, né, que uma mulher mais inteligente trouxesse determinadas verdades. Sim. A Hungria tinha pedido para falar da mulher da época, Sim. que foi publicado. Então fala aí pra gente, Tiaguito. Bom, no ano de 1940, é notório que já existia a conquista, né, de vários direitos por parte das mulheres. Como eu falei aqui anteriormente, no ano de 1944, as francesas conseguiram o direito ao voto, e no ano de 1946 elas conseguiram que fosse publicado uma Constituição que garantia direitos iguais para homens e mulheres, mas isso não funcionava na prática. A mulher só tinha dois destinos, então, naquele período, que era ou o casamento ou a vida religiosa. Meu Pelo Deus. menos pelo menos é isso que a Simone traz na pesquisa dela. Ela dá alguns, alguns pitacos aqui também quanto à mulher proletária, porque além dessa mulher que ela traz, também existia a mulher proletária. Qual que era a atual situação da mulher proletária? A mulher da classe baixa. Ela era dona de casa,
ela era mãe, ela era educadora dos filhos, ela era cuidadora do marido, e além disso, ela trabalhava 13 a 14 horas diárias em uma fábrica para ganhar alguns trocados. E muitas vezes, esses trocados que ela ganhava ali no trabalho que ela exercia na fábrica, ela tinha que entregar para o marido. Isso será relatado para Simone em várias cartas que ela irá receber. São que ela é atacada pelos homens, né, homens de direita, de extrema direita, homens de esquerda, homens da classe alta, homem de classe baixa. Ela era atacada por homens, independente de classe social e independente de posicionamento político. Ela recebe carta de mulheres de diferentes classes sociais, de mulheres proletárias, de mulheres da classe média, de mulheres da aristocracia francesa, relatando que liam o seu livro escondido, porque o livro, logo após a publicação, ele foi colocado na lista de livros proibidos pela Igreja Católica para as mulheres cristãs, ou seja, os homens ainda podiam ler o segundo sexo, menos as mulheres, porque não era de interesse da igreja naquele momento que a mulher começasse a se questionar, e tampouco que a mulher se colocasse na mesma posição social do que os homens. Então, a ideia que a igreja trazia, lembra que eu falei anteriormente que a igreja, o judiciário reforçava esse ideal de sociedade? Era o ideal de submissão da mulher ao homem. Era a submissão da mulher ao marido. Então ela começa a receber essas milhares de cartas. Algumas serão frequentes e ela vai responder essas correspondências de mulheres que eram agredidas em seus lares, mulheres que não podiam sair sozinhas pelas ruas porque elas sofriam assédio, elas corriam o risco de serem abusadas sexualmente, de mulheres, como eu falei anteriormente, operárias, que além do trabalho na fábrica, ainda tinham um trabalho doméstico e era responsável pelo cuidado dos filhos e da educação dos filhos, de mulheres que até tinham uma formação, que se formaram em médicas e advogados. Mas a partir do momento que elas casaram, elas tiveram que abandonar toda essa visão de carreira que elas tinham para se tornar dona de casa. Então, o ideal de felicidade criado pelo Estado francês para a mulher é que a mulher ela deveria ser dona de casa, ela deveria ser mãe, quanto mais filho ela tivesse, melhor, e ela deveria ser subjugada pelo marido, ela deveria ser submissa ao marido. E isso é reforçado pelas instituições. Quanto ao livro, O Segundo Sexo, ele é dividido em 2 volumes. O primeiro volume, a Simone de Beauvoir, ela irá chamar de Fatos e Mitos. No primeiro volume, Fatos e Mitos, ela irá tentar responder a seguinte problemática: o que é uma mulher? E é essa pergunta que irá dar origem ao primeiro volume e ao volume 2. O que é uma mulher? Então, ela irá... O que é uma mulher? Então, ela irá buscar nos fatos, né, e nos mitos a resposta para isso. Então, ela irá trazer a visão de determinados momentos históricos, de determinados momentos sócio-históricos e culturais em que foi definida a feminilidade, em que foi definido o que era ser uma mulher, e ela também irá buscar isso nos mitos. Um dos mitos que ela cita, que é muito importante, é o mito de Pandora. Em que se baseia o mito de Pandora? Prometeus havia roubado dos deuses o fogo e dado para a humanidade. Zeus, pretendendo se vingar de Prometeus, criou a mulher. E essa mulher ele irá nomear de Pandora.
E junto com Pandora, ele irá criar uma caixa e irá colocar dentro dessa caixa vários males. Ele irá oferecer Pandora junto com essa caixa para Prometeu. Só que Prometeu, muito astuto e acreditando que aquilo se passava de uma vingança dos deuses pelo fato de ele ter pego fogo e dado para a humanidade, não irá aceitar Pandora. Então Zeus oferece Pandora para o irmão de Prometeu. E ele, encantado pela beleza de Pandora, ele irá aceitar. Então, Pandora casa com o irmão de Prometeu. O irmão de Prometeu irá pegar essa caixa, irá colocar no subsolo, protegida por duas criaturas. Mas Pandora, como ela é mulher, olha a visão machista desse mito. Como ela é mulher, curiosa, simulada, manipuladora, ela irá manipular seu marido para que ele expulse essas criaturas, depois irá seduzi-lo para o ato sexual. Após o ato sexual, quando o marido está adormecido, Pandora vai até o subsolo, abre essa caixa e libera todos os males. Arrependida da ação que ela tinha tomado, ela fecha a caixa, deixando ali apenas uma única coisa, que é a esperança. Então aí surge o mito de Pandora, o mito da caixa de Pandora. Então, esse mito explica que a mulher é um ser do mal, que a mulher é um ser das trevas, que a mulher é responsável por todos os males que atinge a humanidade. Outra história que a Simone irá trazer é a história de Adão e Eva. Eva foi feita a partir da costela de Adão. Então, primeiro existe o homem, Adão, para depois existir a mulher. Ou seja, a mulher ela não pode existir sem um homem. E Eva, assim como Pandora, era curiosa, era frágil e era manipuladora. Eva é manipulada pela serpente para comer o fruto proibido e ela manipula Adão para que Adão também coma o fruto proibido. E ela inicia o livro com uma frase de um pensador que remete muito a que remete muito a, essas duas histórias, né? O mito de Pandora e a história de Adão e Eva, que ela inicia o primeiro volume, Fatos e Mitos, com duas frases. E uma dessas frases é do Pitágoras, em que ele diz o seguinte: há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. E há um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Ou seja, na visão de Pitágoras, esse grande pensador, né, que até hoje é muito estudado, a mulher é um ser do mal, é um ser das trevas. Em contrapartida a isso, ela vai trazer uma frase da Paulin Delabarre, em que ela diz o seguinte: tudo que os homens escrevem sobre as mulheres deve ser suspeito, pois eles são, a um tempo, juiz e parte. O que ela quer dizer com isso? Eles são, a um tempo, juiz e parte. Ela quer dizer que muda-se as leis, mas não muda os costumes e as crenças. Essa é uma frase dela que logo em seguida será utilizada pelo Foucault. E ela, o que ela quer dizer com isso? É tão estranho que Eva e as outras espécies já tinham os dois sexos, outros que não.
as outras já tinham os dois sexos. Não, na visão, Tiago, na visão bíblica, existiam os dois sexos, né? O homem e a mulher. O homem representado por Adão e a mulher representada por Eva, né? A mulher foi feita a partir da costela do Adão. Então, para existir Eva, primeiro precisou existir Adão. Para existir a mulher, primeiro precisou existir o homem. Então, ela irá dizer em que, em um determinado momento histórico, o homem ele se colocou como sendo o primeiro sexo e a mulher foi colocada como sendo o outro. E esse outro ela irá denominar de um segundo sexo. Então, o homem ele se coloca como sujeito de desejo e a mulher é vista apenas como objeto de desejo. Então, ela diz que a revolução para as mulheres seriam as mulheres também começarem a se ver como sujeitos desejantes. Seria a mulher começar a se ver como sujeito de desejo. Não apenas como objeto de desejo. E isso irá dar, isso irá influenciar, aliás, a discussão no movimento feminista de liberdade sexual. Até então, na publicação do primeiro sexo, no ano de 1949, a Simone de Beauvoir ela não se declarava como sendo feminista. Ela só passa a se declarar como sendo feminista a partir de todas essas cartas que ela recebe dessas mulheres. E quando a segunda onda do feminismo inicia. Eu vou explicar isso aqui bem rápido. Para os historiadores e para as historiadoras, para fins didáticos, eles dividem o feminismo em três ondas. A primeira onda é a luta das mulheres para a conquista do direito ao voto, a participação política e a saída para a vida pública, porque até então as mulheres estavam restritas aos seus lares. Essa primeira onda inicia no século XIX e vai até meados do século XX. No entanto, é importante ressaltar também que, quando inicia a primeira onda do feminismo, também existem outros movimentos, como um movimento de luta pela liberdade das mulheres negras, que estavam lutando pelo fim do regime escravocrata, e também existia a luta das mulheres operárias, que estavam lutando por condições de trabalho iguais ao dos homens, porque até então as mulheres trabalhavam mais do que os homens e ganhavam menos. E uma das grandes expoentes da luta das mulheres operárias será a Rosa Luxemburgo. A segunda onda do feminismo ela é impulsionada pela publicação do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. A segunda onda do feminismo irá buscar constituições que garantam direitos iguais para homens e mulheres, porque em muitos países essa Constituição não existia, irá buscar a liberdade das mulheres, o direito sobre o próprio corpo, porque até então também não existia nenhuma lei que garantia às mulheres sobre o direito sobre o próprio corpo e o direito de reprodução, ou seja, as mulheres que deveriam decidir se elas queriam ser mães ou não. E também irá buscar, segundo a onda do feminismo, a libertação sexual. Ou seja, as mulheres deveriam escolher com quem elas queriam ter ou não o ato sexual. Assim como elas deveriam escolher se elas queriam casar, ter filhos. E é dentro da segunda onda do feminismo, que inicia-se com o segundo sexo, que começa discussões sobre a violência, seja essa violência física, psicológica, patrimonial. É onde começa também a discussão sobre o feminicídio.
a discussão sobre questão de gênero, identidade de gênero, identidades sexuais. Então, todas essas discussões começam na segunda onda do feminismo, que tem o seu ápice ali na década de 60 e na década de 70. Mas dentro do movimento começam a surgir movimentos, porque até então, na segunda onda do feminismo, o termo mulher era visto como algo universal. Mas dentro do próprio movimento, existia, por exemplo, a questão da opressão da mulher contra a mulher. Porque não somente um homem oprime a mulher, uma mulher também oprime a outra mulher. Dentro do próprio movimento existia a questão do racismo, existia preconceito contra lésbicas, contra a mulher lésbica, existia preconceito contra a mulher trans. Então, dentro do próprio movimento surgem movimentos. E esses movimentos irão dar origem ao que ao que os historiadores chamam de terceira onda do feminismo, que é a onda que perpetua até os dias atuais. Então, a terceira onda do feminismo irá continuar a busca por direitos iguais, mas ela traz a visão da mulher não no sentido universal, mas a visão de que são mulheres, no sentido de pluralismo. Ou seja, são muitas mulheres, né? A mulher negra, é a mulher refugiada, é a mulher indígena, é a mulher trans, é a mulher lésbica, são muitas mulheres, portanto, são muitas reivindicações. Portanto, o movimento ele não deve atender apenas a uma parcela dessas mulheres. Todas devem ser atendidas. E reforça também a luta pelo direito pelo próprio corpo, que é o famoso meu corpo, minhas regras. Então, muitos dizem que a terceira onda do feminismo veio para segregar, para dividir as mulheres. Pelo contrário, a ideia é de pluralismo, é para chamar a atenção do movimento que existe diferentes mulheres com diferentes particularidades e que todas essas mulheres precisam ser atendidas pelo movimento. Então, a terceira onda, ela surge com uma ideia de organização, com a ideia de junção. Ou seja, juntas elas são mais fortes. A ideia de juntas somos mais fortes. Aí temos grandes pensadoras, temos a Judith Butler, temos a Angela Davis, enfim. Então, a Simone de Beauvoir, voltando, né, lá para o segundo sexo, no primeiro livro, Fatos e Mitos, ela vai tentar explicar através de fatos e de mitos o que é uma mulher, o que é ser mulher. Além de fazer esse retrato histórico, ela também traz retrato do momento em que ela está vivendo. É um momento, como eu falei, lembra que o governo estava criando um ideal de felicidade para as mulheres? Então, ela faz um recorte também de discursos que são disseminados em revistas, em jornais. Todos esses discursos são expostos por ela no livro. O objetivo do livro, além de definir o patriarcado, também é expor essa situação de subjugação e de opressão em que se encontravam as mulheres. Então, ela irá trazer discursos de revistas, de jornais que diziam o seguinte: onde estão as mulheres? As mulheres estão cada vez mais femininas. As mulheres precisam voltar a ser femininas. As mulheres precisam voltar para os seus lares. Esses eram discursos que ela expõe no livro que acontecia naquela época. E um dos discursos que ela expõe, que foi disseminado por vários jornais, são um discurso de estudantes. Qualquer coincidência com a atualidade não é mera coincidência. Né? Em que ela diz o seguinte: um grupo de estudantes conseguiu que o discurso deles fosse publicado em vários jornais. O discurso deles era o seguinte: toda vez que uma estudante se
se tornava médica, advogada, significava uma vaga a menos para eles. Aí ela irá dizer que um dos benefícios da opressão para o opressor, além do benefício econômico, é o fato de ele se achar superior a outro ser humano. Que até o mais medíocre dos homens se acha um semideus quando se trata da mulher. E que para esses homens que sofrem de complexo de inferioridade, ninguém é mais arrogante em relação às mulheres do que os homens. Ninguém é mais arrogante em relação a mulheres, ninguém é mais agressivo, ninguém é mais desdenhoso do que o homem que duvida da própria virilidade. Ela vai direto na raiz, ela ataca eles diretamente. E ela diz que para as mulheres não se sentirem intimidadas com esse tipo de discurso, mas para elas buscarem conhecer a si mesmas, para, para elas buscarem se conhecer intimamente, mas do que os homens as conheciam. Elas precisavam ir atrás do conhecimento de si mesma, ou seja, o conhecimento do próprio corpo. Elas precisavam ir atrás do conhecimento de suas raízes e elas precisavam ir atrás do saber, do conhecimento, da educação. E, o mais importante de tudo, elas precisavam ir atrás da liberdade. Gravou, gente? Ah, sim. Mesmo dentro da classe operária, existia a desigualdade, né? Existe a desigualdade entre o sexo, entre homem e mulher. Eu falo sexo porque em nenhum momento a autora ela irá definir gênero, desigualdade de gênero, sexualidade. Ela não define nada disso. Ela está discutindo essas questões, mas ela não define esses conceitos. Esses conceitos só começam a surgir em 1955, anos ali após a publicação do Segundo Sexo. Ela vai dizer que mesmo dentro da classe operária, os homens tentam frear a libertação da mulher, porque as mulheres eram vistas como perigosas concorrentes, porque elas estavam habituadas a trabalharem mais por um salário menor. Então, a emancipação da mulher era um perigo à moral e aos interesses econômicos dos homens. Dito isso, ela inicia. Depois ela traz uma série de citações de autores. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas ela cita muito autores que reforçavam esse ideal de feminilidade, reforçavam esse ideal do que era ser mulher para aquela sociedade. No final, ela finaliza o primeiro volume dizendo que os mitos e os fatos foram vantajosos e são vantajosos para o homem dominante, porque eles justificam todos os privilégios e os autorizam a abusar deles. São usados para aumentar mais ainda a miséria da condição feminina, para negar à mulher qualquer direito de prazer sexual. Porque até então a igreja difundia a ideia de que o sexo para a mulher deveria ser apenas para fim reprodutivo. Então, em hipótese alguma, durante o ato sexual, a mulher ela poderia sentir prazer sexual. O sexo era somente para satisfazer as necessidades sexuais dos homens ou para a reprodução. Então, a mulher nunca ela poderia sentir durante o ato sexual prazer e tampouco ela poderia ficar por cima do homem. Isso significava uma inversão de papéis. O homem não podia se submeter a isso. A mulher sempre tinha que ficar por baixo durante o ato sexual. Até então, ela responde o que é ser mulher com base nos fatos e nos mitos. Já no segundo volume,
que é a experiência vivida, ela irá responder do ponto de vista dela, né, o que é ser mulher. Na experiência vivida, a Simone ela traz uma pesquisa histórica, uma pesquisa cultural, uma pesquisa psicológica, uma pesquisa do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da biologia, para responder essa pergunta. E ela inicia o livro com aquela famosa frase, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O que que ela quer dizer com isso? Ser mulher é social. A criança do sexo feminino, ela não nasce com o pensamento de que ela tem que sentar sempre de pernas fechadas. Ela não nasce com o pensamento de que ela tem que casar, de que ela tem que ser mãe, que ela tem que se desempenhar o serviço doméstico. Nenhuma criança do sexo feminino nasce com essa ideia. Tudo isso é uma construção social. Então, para aquela sociedade, ser mulher é uma construção social. Aí ela vai mais a fundo ainda. Com base em toda a pesquisa que ela fez, ela irá dizer que até o modo que uma mãe amamenta uma criança do sexo masculino e que uma mãe amamenta uma criança do sexo feminino são diferentes. Logo, o órgão sexual, ela é censurada, ela é oprimida. Você não pode fazer isso, você não pode tocar nesse local porque é feio. Enquanto o menino, ele é incentivado, ele é instigado a isso. Né? O meu filho vai ser o pegador, o meu filho vai ser o garanhão. Não só pelo pai, mas também pela mãe, porque a mãe reproduz, né, os valores que lhe são impostos pelo chefe da família, que em uma sociedade patriarcal o homem é o centro dessa sociedade. Então, a primeira e a última palavra é a dele. Então, a mãe reproduz esses valores que são impostos pelo homem. Então, a menina, logo cedo, ela é inserida no trabalho doméstico, até as brincadeiras que são impostas para as meninas são brincadeiras para prepará-las para ser mãe, como brincadeiras com bonecas, né, que é inserida ali para a criança a ideia de mãe, a ideia de cuidado. A menina ela tem que aprender a costurar, ela tem que aprender a bordar. Ou seja, desde da infância, a menina ela é preparada para o casamento. Era comum nessa época que as mulheres casassem ainda na adolescência, com 13, 14 anos. Enquanto o menino, a criação é totalmente diferente. Além de ser instigado a descobrir o órgão sexual, o menino também é instigado a ser violento. E essa instigação começa na infância, quando começam os primeiros conflitos em ambientes sociais, como na escola. Quando o menino começa a ter conflitos na escola, ele é instigado a ser violento, com frases como: se você apanhar na escola, quando você chegar em casa, você vai apanhar novamente. Então, se o homem ele é instigado a construir um ideal de virilidade logo na infância. Aos 13, 14 anos, quando a mulher está casando, naquela sociedade, o menino ele está iniciando a vida sexual. A mulher ela casava sem conhecimento nenhum sobre o próprio corpo, ela tinha que casar casta, pura, virgem, não tinha experiência nenhuma sobre sexo, não tinha conhecimento sobre isso, e tampouco sobre o próprio corpo. Enquanto o menino aos 13 aos 14 anos ele era iniciado na vida sexual. Então, geralmente, o pai levava esse menino para os bordéis onde ele seria iniciado sexualmente. Depois, o menino ele é criado para ter autonomia, ele era criado para ter independência financeira e era criado para ter sucesso profissional. Depois do homem conseguir tudo isso, aí sim é que ele casava. E o casamento não se via como sendo algo obrigatório para o homem. Ele casava simplesmente para atender
aos papéis sociais, para atender ao padrão daquela sociedade em que, em um determinado momento, ele precisava se colocar como chefe de família. Então, era comum homens mais velhos casarem-se com mulheres jovens. Então, homens de 40, 50 anos casavam-se com mulheres de 13, 14 anos. Isso era considerado normal naquela sociedade. E com a lei do divórcio, ela irá dizer que os homens passaram a trocar suas companheiras, né? Passaram a trocar as suas esposas por mulheres cada vez mais jovens. E essa mulher, que era abandonada pelo seu marido, ela ficava ali com crianças, geralmente, descapitalizada, não tinham formação, não tinha acesso ao mercado de trabalho. Então, ou ela entrava no mercado para trabalhar com trabalho braçal nas fábricas, trabalhando 13, 14 horas diárias para colocar comida na mesa, ou ela acabava ingressando na prostituição. Então, o que a autora busca com tudo isso, com toda essa obra? Além de expor a questão do patriarcado, da opressão, da subjugação em que as mulheres eram submetidas, o objetivo da obra é a conquista dos direitos iguais, é que as mulheres abram os olhos para a questão da liberdade sexual. Está bloqueando, vou ver depois. Ok. Para ver, abrir os olhos para a questão da liberdade sexual, para a mulher se colocar também como sujeito desejante, como sujeito de desejo, não somente como objeto de desejo, para a mulher entender que ela também sente prazer sexual, para ela entender que ela tem o direito de escolher com quem ela quer ter relação sexual, ela tem o direito de escolher com quem ela quer casar, se ela quer ser ou não mãe. Tudo isso são direitos das mulheres. É isso que é tudo que o livro coloca em xeque, além de iniciar a discussão sobre sexualidade, sobre gênero. Até então, não havia nenhuma discussão, nenhum conceito para isso. Então, ela finaliza o livro dizendo que quanto maior a igualdade existente entre homens e mulheres, mais civilizada é uma sociedade. E quanto mais desigual é uma sociedade, e quanto mais uma sociedade, as relações entre homens e mulheres são desiguais, mais bárbara é aquela sociedade. Eu finalizei, Ana Paula. Ana Paula, não está me ouvindo. Está me ouvindo? Não, né? Ai, ai, não escuto você, Thiago. Você cuida do barraco agora e finalize da forma que quiser, ok? Gratidão pela presença. Bom, eu que agradeço pelo convite de estar aqui falando dessa autora que eu gosto muito, que é uma autora que é meu objeto de estudo. Ah, uma coisa que eu gostaria de falar antes de finalizar é que eu já falei isso anteriormente, mas eu vou falar mais um pouco, é que a Simone de Beauvoir, quando ela lançou O Segundo Sexo, ela não se colocava como sendo feminista. Isso começou a partir de várias cartas que ela recebeu de mulheres. Então, ali na década de 60 e 70, no auge da segunda onda feminista, ela se declara feminista. E uma das primeiras grandes participação dela nesse movimento é o Manifesto das 343, que era um manifesto em que defendia que as mulheres precisavam ter uma lei que defendia que
Elas tinham o direito sobre o próprio corpo e que elas tinham direitos reprodutivos. Ou seja, a mulher precisava, a mulher que tinha que decidir se ela queria ser mãe ou não. Não era o Estado, não era um homem, e tampouco era a igreja. Naquele momento, esse manifesto das 343 vai ficar conhecido como o Manifesto das 343 Vadias. Por quê? Porque é assim que os homens irá se referir a elas. Inclusive, uma futura entrevista que a Simone faz após esse manifesto ser aprovado, ela é questionada como que ela se sentia perante esses insultos que ela recebia por parte dos homens. Então, 3 anos após, de muita luta, de muito protesto, elas conseguem que fosse aprovada uma lei que até então não existia e que a mulher possuía o direito sobre o próprio corpo. O movimento feminista irá pegar esse termo pejorativo e irá ressignificá-lo. Então, em 2011, quando começa uma onda de discursos lá no Canadá, dizendo que o estupro acontecia por conta do comportamento social das mulheres, por conta da roupa que elas utilizavam. Nós sabemos que isso não é verdade, porque em países em que as mulheres usam burca, por exemplo, em que mostra apenas os olhos, o nível de violência sexual contra as mulheres é altíssimo. Então nós sabemos que isso não tem relação. Irá iniciar lá no Canadá em 2011 uma série de protestos contra esses discursos machistas, que será denominado de a Marcha das Vadias, que é fazendo uma alusão ao Manifesto das 343, lá do ano de 1971. E logo essa marcha ela irá se tornar global, né? E acontece até os dias de hoje em vários países. Aí existe aquele discurso nas redes sociais. Existiu na época e ainda existe hoje, né? Como assim mulheres se autodeclarando vadias? Na verdade, elas não se autodeclararam vadias. Elas foram declaradas vadias pelos homens lá no ano de 1971. Na década de 70, quando as mulheres começaram a lutar para ter direito sobre o próprio corpo. Então, não sei se souber responder contra o feminismo, porque diz que ele é o contrário de machismo. Mas na faculdade disseram sobre o feminismo, mas não aprofundaram. Qual que é a pergunta? Ah, muitos são contra o feminismo porque dizem que ele é o contrário de machismo, mas na faculdade disseram sobre o feminismo, mas não aprofundaram. Gostaria de saber se ambos os conceitos existem e qual a diferença, segundo o estudo que o Thiago faz, ou do que ele sabe. Ah, sim. Não, feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo é um movimento predominantemente organizado e composto por mulheres que busca direitos iguais aos homens. Então, o objetivo do feminismo e sua raiz é que as mulheres tenham acesso aos direitos iguais aos homens e que as mulheres possuem liberdade, não somente sobre o próprio corpo, mas liberdade de ir e vir. Então, é um movimento, além de tudo, além de ser um movimento pelo direito, de direitos iguais, pela liberdade, também é um movimento pela existência. Já o machismo
O machismo são uma série de conceitos pré-estabelecidos, né, que foi construído por uma sociedade patriarcal contra, que tem como objetivo oprimir e subjugar a mulher. Então, machismo como, por exemplo, julgar a roupa então, que a mulher, uma situação machista, julgar a roupa que a mulher usa. Ou, como nesse caso que aconteceu, né? Essas mulheres que estavam lutando para ter direito sobre o próprio corpo, foram chamadas de vadias. Isso é machismo. Então, é diferente. O feminino ele é um movimento social que é composto e é organizado por mulheres que tem como reivindicação, além dos direitos iguais, a manutenção desses direitos, é muito importante frisar isso, a manutenção também desses direitos, e a liberdade, seja ela intelectual, seja a liberdade de acesso ao mercado de trabalho, seja a liberdade sexual. Esse é o objetivo do feminismo. Então, são coisas totalmente diferentes. Em nenhum momento o feminismo ele coloca a mulher como sendo um ser superior ao homem. Na verdade, o que o feminismo quer é igualdade. E é isso que a Simone de Beauvoir irá debater.